Começamos mais um episódio do ValeCast. Esse episódio do ValeCast é um oferecimento do Centro Universitário Vale do Cricaré. Esse podcast ele existe para falar sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre educação, sobre inovação e que isso permeia todos os cursos aqui do nosso Centro Universitário. Então faz muito sentido. A gente está rodando agora uma temporada com os candidatos elegíveis à Prefeitura de São Mateus em 2024. Uma rodada tem sido intensa de entrevistas, de reconhecimentos. Eu sou o professor Felipe Oliveira, coordenador da área de engenharias, também coordenador da área de pesquisa e inovação no Centro Universitário. Estou aqui com a Mari. Mari, se apresenta aí. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Mariana, sou formada em design de ambientes, mas atualmente atuo como líder de comunidade no Bússola Hub, que é um hub de inovação aqui de São Mateus. E a gente traz hoje a ilustre convidada, a candidata Zenilza Pauli. Zenilza, se apresenta aí pra gente. Bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de comunicar, de dialogarmos um pouco. Eu sou Zenilza Pauli, sou professora, tenho 47 anos, posso já contar tudo? Faz a apresentação mais curtinha, mas depois já fala da sua vida. Então, eu sou... A ideia é apresentar, o objetivo Ótimo. das gravações com os candidatos tem sido, nem é plano de governo e tal, a gente vai citar um pouco de proposta. O objetivo é importante já deixar claro até aqui no nosso início do podcast, é conhecer o candidato, sabe? Tá. Então eu sou Zenilza Pauli, pré-candidata a prefeita de São Mateus pelo Partido dos Trabalhadores. Legal. E aí uma dúvida que, inclusive, é uma pergunta que tem sido pergunta padrão, assim, para os candidatos que vêm aqui. Quando foi, por que foi que o bichinho da política foi lá e cutucou vocês? Então, eu nunca concorri a um pleito, é a primeira vez que eu coloco meu nome à disposição, mas isso não quer dizer que eu nunca estive no meio político, né? Eu sou militante desde sempre. Eu venho de comunidade de base e fui formada dentro da Pastoral da Juventude. Por sua natureza, a Pastoral da Juventude já faz essa provocação de onde a juventude precisa estar. Então, daí eu vou para o movimento estudantil, quando eu estava na universidade, fui líder de movimento estudantil, fui líder sindical dos servidores de São Mateus e milito no movimento de mulheres. Então, estar neste lugar da discussão política, não como candidata, mas na condição política, permeia a minha vida sempre. E o que me mordeu, né? O que me provocou, eu acredito que é um tempo em que nós precisamos discutir seriamente as mulheres neste lugar. Não como alguém que vem para preencher cota ou como alguém que vem para ocupar um espaço vazio. Por ser militante dos direitos das mulheres, por estar em coletivo de mulheres, essa provocação me veio muito forte de que se eu, como uma liderança do movimento de mulheres, não me dispor a colocar a minha cara na vitrine, como que eu posso instigar outras mulheres? Então, esse foi o principal motivo. Outra que eu sou filha dessa cidade, nascida, criada e vivida aqui, e não dá para eu ficar num lugar dizendo não está bom, se eu não puder me colocar no lugar do que nós podemos fazer por este município. Então, são algumas das provocações, além das provocações de ser uma pessoa da comunidade eclesial de base, que por sua natureza nos provoca a mudar e ajudar o local onde nós vivemos. Legal. Uma das missões que a gente tem aqui é muito traduzir algumas linguagens. A gente faz isso com os empresários da galera da inovação, né, Mari? Que tem muito linguajar próprio. E a política também tem um pouco. Zenilza, esclarece um pouco para mim. Comunidade eclesial de base. Então, as comunidades eclesiais de base, elas surgiram em São Mateus, no Espírito Santo. É a forma da igreja em que as pessoas fazem com que a igreja aconteça. Então, as comunidades eclesiais de base surgiram há muito tempo atrás, na filosofia da teoria da libertação, né? E que por si só são as comunidades católicas, comunidades que estão dentro dos bairros e que diz às suas lideranças que o viver daquela comunidade não é apenas o rezar, é o fazer com que a igreja mude esses lugares onde estão. Então eu venho dessa formação da teologia da libertação, que é de quem vem mudar esses lugares, ou pelo menos influenciar, né? Isso é a Pastoral da Juventude, que é de onde eu venho, que nós nos chamávamos pejoteiros, né? É como se fosse um grupo de jovens que está dentro da igreja, é isso. Entendi.
Mas, beleza, você deu um panorama geral sobre sua história e a gente gosta de saber na minúcia. Porque quem está nos assistindo tá no processo formativo, né? São alunos, estudantes de graduação, professores, mas principalmente o nosso público do centro universitário, estudante de graduação. E a missão que a gente tem é fazer com que a pessoa que está do outro lado ali, né, conversando com a gente, eventualmente sirva de espelho ou de, né, alguma orientação em circunstâncias que a gente nem imagina. A gente recebe muito esse feedback, né? De, poxa, eu estava em dúvida sobre alguma coisa e eu vi aquele episódio que ele falou sobre tal coisa e me ajudou na minha tomada de decisão. Isso é muito rico. Então, por isso que a gente gosta muito de conhecer a vida da pessoa. Né? E a gente sabe que a vida não é feita, né, de mil maravilhas. E você começou já desde de ensino médio, você já era... Isso. Fala um pouco pra gente. Então, eu tenho 47 anos, eu nasci em São Mateus, eu nasci na Fazenda Cedro, é o primeiro ponto de exploração de petróleo, inclusive, de São Mateus. Venho para a cidade quando eu tinha 5 anos, fui morar no bairro Santo Antônio e lá fiquei até me casar. Estudei em escola pública a minha vida inteira, sou filha da escola pública de São Mateus, Lilazina, Santa Terezinha, fiz magistério. Quando eu fiz magistério, eu comecei a dar aula na alfabetização. Com 17 anos, eu prestei vestibular e entrei no CEUNES para fazer o curso de matemática. Então, eu ingressei na faculdade, na Universidade Federal, fruto de muito esforço, porque era uma época em que era vestibular em 2 etapas, então eu vinha do magistério. Rapidinho. Haverão interrupções. Magistério. Hoje eu sei o que é, mas as outras gerações nem sabem o que é isso. Então, naquele tempo... gente, eu não sou velha não, só tenho 47. O ensino médio, você fazia uma escolha de profissão, né? Então, São Mateus tinha 3 vertentes: administração, contabilidade e magistério. Magistério, você se formava no ensino médio e saía apto para dar aula para as turmas da educação infantil até hoje, 5º ano. Né? Então, era geral, não era específico. Geral. Então, era como se fosse o científico, né? A formação específica. É o que o IFES faz hoje quando o menino sai do ensino médio, era comum em todo o ensino médio. Então, eu já saio do ensino médio com formação para trabalhar em sala de aula. Então, mas eu terminei o ensino médio, no mesmo ano que eu terminei, eu fiz o vestibular e fui fazer matemática. No CEUNES. E aí, antes disso, eu já tinha todo o meu trabalho de comunidade, de estar lá na igreja fazendo os trabalhos de comunidade. Vou para a universidade e vou para o centro acadêmico, para o diretório acadêmico, né? Fui presidente do diretório acadêmico. A gente vivia um tempo muito terrível do CEUNES em São Mateus, fica, não fica, CEUNES vai embora, não vai ficar, vai fechar. Então, aí eu entro para o movimento estudantil. Dentro do movimento estudantil, tinha um deputado no Espírito Santo, Otaviano de Carvalho, que inclusive faleceu em uma vinda de Lula a São Mateus. No retorno para Vitória, ocorreu um acidente na reserva e ele faleceu neste acidente. Quem me filiou ao Partido dos Trabalhadores foi Otaviano de Carvalho. Então, Otaviano vinha à universidade, dava formação de análise de conjuntura, e eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores há mais de 25 anos. Rapidinho, análise tem uma formação, análise de conjuntura. E isso é mais ou menos o que? Então, o que a análise de conjuntura faz, né? Vou naquela época e o que acontece até hoje. A gente senta para discutir o que está acontecendo politicamente e o que nós podemos intervir naquilo ali. Por exemplo, se nós fôssemos fazer uma análise de conjuntura hoje de São Mateus, nós iríamos analisar quais são os candidatos, quais são as possibilidades políticas, qual é a realidade atual da cidade, qual é a realidade do Estado, qual é a realidade nacional. Então, a gente faz uma análise política do que está acontecendo. Então, essas pessoas vinham para ensinar a juventude a fazer isso. Ou seja, para você analisar os cenários. Então, a gente não nasce sabendo fazer isso, né? Então, lá atrás, eu fui ensinada a fazer análise de conjuntura. Então, a gente está aqui, vamos falar sobre tal assunto, mas vamos entender o que está acontecendo no entorno. Quais são os fatores que estão influenciando isso aqui? Existe uma política externa do lugar onde nós estamos que está influenciando isso aqui? É uma ciência. Então, ela que vem do movimento de comunidade, ela tem que fazer análise de conjuntura. Então, eu me filio ao Partido dos Trabalhadores nesse momento, entro na universidade e começo a dar aula. Eu entro para as escolas, comecei a dar aula no Nestor Gomes, eu trabalhei no Nestor Gomes, trabalhei no Santo Antônio, trabalhei no Américo Silvares, no bairro Vila Nova. Com 22 anos, eu fui escolhida para ser diretora da escola do Dr. Arnóbio Alves de Holanda, na Coab.
Eu falei que eu era uma criança, 22 anos. Foi um processo em que o prefeito deu aos funcionários da escola a oportunidade de escolher alguém que viesse fazer a gestão. E aí eu disse assim, eu fico 6 meses, hein? Só 6 meses até que vocês se organizem. Fiquei 8 anos. Participei de 2 processos de eleição, em que a comunidade depois fez a escolha dessa pessoa, eu fui escolhida pela comunidade, fiquei 8 anos ali. Vim dar aula na universidade, eu trabalhei nessa faculdade, eu trabalhei na FVC, né, quando ainda era FVC, fui professora de pedagogia aqui por um período. Entrei no Conselho Municipal de Educação, fui presidente do Conselho Municipal de Educação por 3 anos. Quando o Conselho Municipal de Educação, o município vira sistema de educação. O que é virar sistema de educação? Ele deixa de ser dependente do Estado e passa a criar suas regras próprias. A partir daí, o Conselho precisa criar normativas, e aí eu vou para o Conselho de Educação nesse momento para criar normativas para a rede municipal, para o Sistema Municipal de Educação. Depois fui para o sindicato, estive no Sindicato dos Servidores Públicos, calma que está acabando. Não, fica à vontade. Bom, deixa eu lembrar. E aí passei um tempo no sindicato, depois eu fui me desafiar na rede privada, que era sempre uma coisa que eu falei assim, será que eu vou conseguir ir para a rede privada? E aí eu fui convidada algumas vezes para fazer teste para ingressar como gestora da cooperativa educacional aqui em São Mateus, e estou diretora lá há 13 anos. Então, na minha vida, gente, eu tenho 27 anos de experiência na educação. Dos 27 anos, eu tenho 23 como diretora de escola. E aí, não são só 5 de sala de aula, porque em alguns momentos eu estive nos 2 lugares. E também estive na Secretaria Municipal de Educação nos anos de 2017 até agosto de 2018, na gestão e respondendo pela pasta da Secretaria de Educação. Sou casada há 21 anos, tenho 2 filhos, um menino e uma menina. Eu acho que é isso, hein? Meus pais são falecidos, a minha mãe faleceu há 20 anos, ela era empregada de casa, cuidava da gente, e o meu pai foi tratorista a vida inteira. Então eu venho de uma família muito simples, e tudo que eu tenho eu conquistei pela educação. Se eu consigo hoje ter uma casa, um carro, é fruto do processo da transformação que a educação pode fazer na vida das pessoas. Eu tenho 2 irmãos, inclusive a minha irmã é estudante aqui da UniVC. Eu não sabia. Ela é estudante do curso de fisioterapia, fez uma faculdade, não se achou, anos depois quis se reencontrar e se achou na fisioterapia, se forma agora em dezembro. Ah, que legal. Educação como sobrenome, ao ponto de que a caneta que ela tá é da Beth Educar, que é o maior congresso nacional de educação. Exatamente. Que eu fui esse ano e posso dizer para vocês, tem muitas transformações para vir, muitas mudanças para a educação. Muito IA, né? Muito IA. Uma pergunta, Mari. Eu fiquei... Porque você falou muito da sua formação, de tudo que veio, e aí eu gostaria de saber o que a sua família, né, o contato que você teve com sua mãe, com seu pai, o que eles te inspiraram hoje, né, para você, o que te trouxe, que você traz deles ainda de herança, de conhecimento que te formou como mulher, como mãe, como profissional hoje no dia? Então, eu venho de uma família, meu pai foi assalariado a vida inteira, né? E alguns princípios de quem vem deste lugar são princípios de vida, né? Então, meu pai sempre ensinou honestidade, humildade. Dividir o pouco que tinha era uma prática, tanto que os meus colegas sempre falavam assim, a gente quer comer, nós vamos lá na casa de Zenilza, que a mãe dela sempre tem. E a minha mãe era uma mulher negra, eu sou filha de uma mãe preta e de um pai descendente de italiano. Então a minha mãe, até por ter casado com um homem branco, há 50 anos atrás, já era um processo de preconceito muito eminente. E a minha mãe estudou até a 4ª série, antigo terceiro, hoje, né, 4º ano. E ela tinha um processo de autodefesa muito nato de quem vem deste lugar da discriminação, que embora ela não tivesse talvez o conhecimento que hoje nós conseguimos dar nome de racismo, de se impor,
ela já tinha isso. Então, a minha mãe é uma das referências de mulheres mais fortes que eu conheci. E isso é muito forte para mim. Minha mãe faleceu tem 21 anos, mas eu me lembro de episódios em que ela conseguia se impor, em que ela se fazia respeitar. Uma coisa breve aqui, só pra gente perceber. Eu a levei no hospital uma vez, e o médico virou para mim na hora que eu estava saindo e falou assim, pode ir tranquila, sua empregada vai ser bem cuidada aqui. E aí ela, do outro lado, falou assim, eu acho que o senhor está enganado, ela é minha filha. Então essas coisas, essa mulher forte que sempre se impôs, é uma coisa que eu tenho muito, que me forma, né? E eu acho que essa herança, primeiro, é da minha mãe. E o cuidar das pessoas, o não se colocar acima do outro, independente do que você sabe, do que você não sabe, eu acho que isso vem muito da minha família. Era uma família muito acolhedora, os meus pais eram pessoas muito acolhedoras, eu não tenho memória de agressão em casa, eu não tenho memória do meu pai alterando a voz para minha mãe, não é uma realidade, era uma família muito simples, nós nunca passamos fome, mas a gente sempre teve o básico, mas era um lugar onde me formou como gente, sabe? Uhum. Que me coloca na condição de gente, de ser humilde, de crescer, de ser forte, mas de cuidar do outro. Formado nesse processo. Então tá, a primeira rodada acho que está bem encaminhada. Nossa primeira rodada é sempre da apresentação geral do candidato. O tempo voa muito. A segunda rodada que a gente sempre tem é um pouco de trazer as propostas. O objetivo não é aprofundar nem projeto de governo, nem plano de governo, mas citar algumas propostas principais. Tá. 2, 3 que você queira trazer de relevância, até porque a ideia é que isso seja mais aprofundado semana que vem. Aproveita e deixa o convite aqui para quem está nos assistindo. Semana que vem, dia 2 de setembro, segunda-feira, a partir das 19h30, aqui no auditório principal do Centro Universitário Vale do Cricaré, a gente vai estar fazendo debate com 5 candidatos confirmados, elegíveis à Prefeitura de São Mateus. Não vai poder ser aberto porque tem uma limitação de espaço. Vai ser fechado para estudantes e professores do Centro Universitário, mas transmitido, né? Pelo nosso YouTube do ValeCast, pelo YouTube do UniVC, pelo YouTube também dos próprios candidatos, que podem trazer estrutura de gravação, vai ter um espaço reservado para isso, e assessorias. Então, a ideia não é aprofundar no plano de governo, mas cita algumas propostas relevantes que assim seria destacar. Então, existem algumas coisas que falam mais alto, né? Então eu vou nessa linha. Nós construímos um plano de governo ouvindo as pessoas, nós fizemos setoriais, trabalhoso, seria muito mais fácil ir lá, digitar, copiar um plano de governo, mas isso não dialoga com o que eu acredito, com um pouco com o que o Partido dos Trabalhadores acredita. Então nós fizemos reuniões setoriais, ouvimos pessoas, ouvimos os desejos, os anseios e as propostas. Né, porque a gente acha que às vezes as pessoas não têm o que contribuir. Nós temos muitas pessoas. Nós fizemos uma rodada com o pessoal sobre o tema meio ambiente. Vieram os pesquisadores da universidade, vieram os estudantes que estão fazendo pesquisa sobre o meio ambiente para a nossa roda de conversa. E trouxeram coisas que saem do senso comum. Né? Então, o nosso plano de governo ele foi construído a partir dessas escutas. Trabalhoso, na pré-campanha, mas necessário. Necessário porque o governo municipal, estadual, federal não governa para o gestor que foi eleito. Nós somos representantes da população. Então esse governo tem que dialogar aquilo que a população deseja. Então o que é prioridade para mim talvez não seja prioridade para a população. Então só para a gente... É uma etapa sobre justamente essa formação, né, do plano. Na pré-campanha você citou. Isso. Então, é porque depois que a campanha é confirmada, já não dá mais tempo ou tem que entregar alguma coisa? Antes, no dia que a gente faz o registro, porque você tem um período de pré-campanha, você se pré-lança, né? Então aí você pode construir, fazer reuniões, tem várias limitações, mas existem orientações para isso. Nesse período você se apresenta à comunidade e constrói as suas propostas. Na data estipulada pela Justiça Eleitoral que você registra o seu nome, com o registro você tem que registrar o seu plano de governo. Entendeu? Na data pré-determinada, todo mundo tem que registrar o seu plano. Aí a Justiça analisa
e eu acho que foram 2 dias de se você pode ou não ser candidato, porque avalia se você está apto ou Uma não. curiosidade sobre isso, a Justiça Eleitoral, de alguma forma, ela fala, não, esse plano tem que fazer correção? Não. Você, sua conta e risco. Entendi. O que eles avaliam é se o candidato ele está apto na questão legislação, se deve algo ao governo, se está questões penais. Então, é essa avaliação que eles fazem. O plano não pode ter contravenção da lei, assim, também. Não. Isso. Não. Então, isso basicamente que ela avaliaria. Isso aí, exatamente. Então, por onde nosso ponto que nós queremos dialogar? Primeiro, educação. Né? Primeiro, Zenilza, é porque você é professora? Não. É porque a educação de um município, ela dialoga com diversos setores. Né? Ela é capaz de influenciar diversas outras possibilidades. E ela é professora, só vai falar de educação. Não, eu não só vou falar de educação. Inclusive, eu quero fazer um parênteses. Essa foi uma pergunta que eu tenho ouvido muito. Eu sou a única mulher no pleito. É desafiador ser a única mulher no pleito. E a principal pergunta que às vezes eu ouço é: você é capaz? Você vai dar conta? Né? Então, nós damos conta sim. Então, só para a gente conversar, não é só sobre educação. Mas a educação é uma mola mestra, porque eu entendo que se a educação chegue a todas as comunidades, com qualidade, com condição da pessoa ter uma educação integral, não só uma educação de tempo integral, mas uma educação que possa dar a ela uma possibilidade de vida, como aconteceu comigo, a gente mexe em diversos fatores. Na saúde, se a educação está dialogando, está trabalhando higiene, mexe com a questão da saúde, com dengue, então... E não é só a educação da escola em si. Porque quando fala em educação, o pessoal pensa assim, a educação da escola básica, do ensino médio, ensino superior. Não, é educar as pessoas para que elas comecem a sair do senso comum, saia daquele fluxo de só escutar o que eu tenho aqui no celular, da comunidade, e conseguir enxergar o todo e poder ter senso crítico para criticar e não discutir e brigar, mas... trazer propostas, né? Que é isso que vocês fizeram ali no início, juntar a comunidade para escutar, e eles tiveram voz. Mas eles tiveram voz porque eles tiveram educação e sabem pensar de forma crítica. Quando a gente pensa na frase educação que liberta, o que é educação que liberta, gente? É quando eu entendo uma coisa e faço, eu nunca tinha pensado nisso. Então, a partir daquele momento, eu tenho um outro comportamento. Essa é a educação que liberta, né? E falando ainda da educação, São Mateus é um polo educacional. Gente, nós temos uma universidade federal, nós temos 2 universidades privadas. A cidade não dialoga com a educação neste caminho. Eu não preciso chamar alguém de fora para discutir resoluções para o meio ambiente. Nós temos dentro da cidade, do município, pessoas e pesquisas sendo desenvolvidas com esse intuito. Se for na Universidade Federal, com a obrigação, porque é público, e se for na faculdade privada, enriquece muito a vida do estudante que está aqui, se ele puder dialogar a sua pesquisa com a prática da cidade, do município. Então, não é uma educação lá apenas da criança, nós estamos falando de uma educação como um todo, e que essa cidade tem que tomar a postura de uma referência educacional para a região onde nós estamos. Cultura. São Mateus corre cultura na veia. Você vai em qualquer lugar, qualquer periferia nossa, qualquer bairro. A gente tem música, a gente tem dança, a gente tem jongo, a gente tem teatro, mas essas pessoas estão onde? A nossa cultura ela está guardada, parece, colocaram num lugar. E eu venho de um tempo, não que eu sou velha, em que aqui nós tínhamos festival de teatro nas escolas, em que a gente vinha para o centro, as escolas disputavam festival de teatro. Nós tínhamos semana de arte, nós tínhamos semana nacional de teatro, nós tínhamos festival nacional de teatro acontecendo neste município. Nós temos jongo, nós temos congo, então a gente precisa que a cultura, que pode também estar diretamente vinculada à economia. Né? A gente sai daqui, esses dias eu dialogava numa comunidade quilombola o seguinte: por que a gente sai daqui e vai para o município fazer a Rota da Uva, a Rota do Morango, em que eles contam a história deles e a gente acha super bacana e Por que aqui a gente não tem a Rota do Beiju? Por que aqui a gente não conta a história dos quilombolas que chegaram, que estão aqui e que compõem a história desse município?
O Beiju, que inclusive essa semana virou... Semana passada, virou indicador geográfico. Exato. É uma espécie de patente, para quem não conhece, é como se fosse uma patente. A gente estava numa reunião na comunidade São Cristóvão, na hora que eles receberam uma notícia. Então, assim, eles ficaram empolgadíssimos. Por quê? Porque é o direito de levar o seu produto, de mostrar a sua história. Mas essa patente, ela vai ser mais forte se for criada uma política pública e uma condição para que essas comunidades se mostrem. É a nossa história. É a nossa história. Por que é bonito ir à cidade do outro, ouvir a história do outro, e não é legal ouvir a nossa história? Nós não temos guias de turismo de São Mateus. Nós não temos quem conte a história para quem chegue aqui. Né? Então, na economia, às vezes a gente pensa na economia só em mega investimento. Nós temos diversas vertentes com possibilidade de desenvolvimento econômico no nosso município e que está subutilizado. Guriri é um exemplo disso. Né? Nós temos uma série de praias, nós temos uma série de potenciais turísticos e tudo foca naquele ponto central ali de Guriri, que precisa ser cuidado, que precisa ser olhado. Nós temos um problema drástico, que é a questão da água, da drenagem, das chuvas. Então isso é um problema que vem se arrastando por muito tempo. Então é sim uma situação crítica que precisa ser discutida com seriedade. O município por si só ele não tem recurso para dar conta disso, mas um gestor que tem projetos consegue buscar recurso no ente federado mais forte que venha fazer isso, que é o governo do estado e o governo federal. O governo federal abre editais para esse tipo de serviço, mas o município precisa se organizar para tal, né? E mostrar confiabilidade para receber esse recurso e fazê-lo rodar. A juventude, eu sou uma fiel, acredito na juventude, gosto de ideias novas, chegou, eu vou abraçar mesmo, porque eu penso que a juventude é quem faz a gente sair da zona de conforto. Então nós temos o potencial, vocês do Hub, né, vocês sabem disso, eu tenho frequentado o CRJ, eu venho de escola, então eu vivo com a juventude o tempo inteiro. A gente precisa mostrar aos nossos jovens que há possibilidades fora do mundo das drogas e fora da criminalidade, dentro da arte, dentro das possibilidades, dentro do empreendedorismo. E para fechar, mais duas coisinhas que eu anotei, viu? O professor anota tudo. Fique à vontade. Agricultura familiar. Eu acredito na agricultura familiar. Se hoje nós comemos aqui, a gente vai no supermercado, tem determinadas coisas porque existe agricultura familiar. E o importante da agricultura familiar é que este recurso ele circula dentro do município. Então, se a gente fortalece a agricultura familiar, a gente fortalece a economia do município. Porque o cara da economia familiar ele não vai sair daqui para comprar em São Paulo. Ele não vai sair daqui para comprar no Rio Grande do Sul. É subsistência. Então, ele nos alimenta com o trabalho dele. E com o retorno que a gente dá, ele alimenta a economia do município. E o nosso município ele é um município agrícola. Né? Então, a gente precisa criar condições e incentivos. O serviço público precisa chegar a quem mais precisa. Porque quando a gente paga imposto, a gente está pedindo ao poder público que ele faça a gestão do nosso recurso para que a gente tenha acesso ao serviço público. Então, o serviço público precisa chegar a quem mais precisa. E uma bandeira que é muito forte para mim é a bandeira do cuidado com as mulheres. E aí, quando eu falo de cuidado com as mulheres, é um município de tolerância zero às questões de criminalidade, de violência e de cuidado com essas mulheres. As mulheres precisam ter um lugar onde elas possam ser acolhidas em situações de violência, onde elas possam ser orientadas, onde ela faça um exame preventivo e ela tenha esse resultado a curto prazo, não quando a doença já está em estágio avançado. Se nós pararmos para pensar, os lugares onde nós vivemos, em sua maioria, são mulheres. Nós temos o direito a voto há menos de 100 anos. Então, as nossas conquistas elas são muito recentes, mas a gente precisa que em um município em que o poder público diz que neste município a tolerância para a agressão à mulher é zero, a gente é capaz de mudar comportamentos. Né? Então, acho que é isso. Legal. Eu falo aqui o dia inteiro, tá? Não, é isso mesmo. Então, tá claro alguns pontos de proposta, sobre detalhes depois só no debate, até por uma questão estratégica, né? Não é bom ficar... nenhum candidato vai tá trazendo essas posições. Maria, eu vou pegar uma coisa sobre...
Falei muito, né, Mari? Falou que minha cabeça, ela vai fluindo várias coisas. Ela foi falando das agricultura familiar e empreendedorismo, né? Isso, ela foi falando, aí eu já vou linkando com a minha pós, eu tenho que fazer o TCC, e eu fico assim, gente, esse aqui é um ponto que dá pra linkar. Legal, só pós em quê mesmo, Mari? Cidades inteligentes. Legal. E o meu TCC, a minha proposta, na verdade, é uma proposta de projeto, mas eu também estou gostando dos debates, porque cada candidato fala de um ponto. Sim. E que eu consigo linkar, mas a minha proposta ali é mais para a rodovia Otovarina, trazer, eu morei em BH, mas olhando em vários pontos aqui, eu vejo mais pro lado de humanização mesmo. Né, você falou a questão da saúde. Poxa, por que a UPA não é um lugar mais receptivo? Por que tem que ser tudo branco? Por que tem que ser aquelas cadeiras? Por que tem tratamento frio também. E aí você falou também isso, uma situação de sensibilização. Chega, né? E aí você falou também da questão da educação, dos jovens ter muito conhecimento. Eu vim de uma faculdade que a gente tinha essa possibilidade de propor, tinha parcerias com as prefeituras, com governos, então muitas obras que foram feitas, principalmente tem uma biblioteca no centro lá da Praça da Liberdade, no circuito. Então quem fez o projeto foram as estudantes da minha faculdade, elas que propuseram a reconstrução da biblioteca. Então isso é uma ideia muito legal, trazer esses jovens, porque a faculdade eles querem tentar, eles precisam aprender como fazer na prática. Então, trazer eles para dentro ali poxa, senta aqui, eu tenho uma proposta para revitalização de Guriri, o que vocês têm para me entregar? Quem está estudando turismo, o que vocês têm aí de proposta? Tem uma startup, inclusive, que ela participou da aceleração do Bússola, que é um turismo consciente. Ela quer trazer essa proposta. Então, você foi falando os seus temas, tem diversas startups que participaram do processo de pré e aceleração. E o pertencimento. Sim. Né? Porque quando você chama para ajudar a construir, você faz o pertencimento. Junto com o pertencimento vem a corresponsabilidade. Com certeza. É coisa de mãe, né? Você vai ganhar, você tem que ajudar a construir. Total. E as pessoas precisam... eu aprendi a amar, na verdade, São Mateus, né? Eu vim de um lugar e esse pertencimento eu tenho aqui. É uma coisa muito estranha, né? Quando o pessoal, tem muitos mineiros que vêm pra cá e falam assim, nossa, eu já sou matense, eu gosto da cidade, então foi uma coisa que, tipo, eu fico assim, eu preciso ir embora com a da minha família, mas eu não consigo largar, é como se eu largasse, eu estivesse abandonando um filho. Eu estivesse abandonando um filho, como se eu estivesse indo embora e não entregando nada. Sobre São Mateus também, quando eu chegava, eu até já falei isso em outro podcast com um candidato, a gente ouvia muito aquela expressão do cabeça de bode enterrado. Mas, gente, que lugar é esse que cabeça de bode enterrado? Essa que as coisas tinham dificuldade de desenvolver, né? E é isso, né? Situações, como o que você via falando, me via muito à mente uma situação de um edital aberto, né? Quem chama a comunidade para trazer soluções, o governo do estado fez isso há uns 3 anos atrás sobre um problema a nível estadual. Mas é esse o ponto. Assim. A Confederação Nacional dos Municípios, que é uma organização dos prefeitos, eles fazem muito isso. Eles abrem editais, inclusive tem um edital sobre inovação, eles abrem editais e pegam propostas, ideias, porque aí não nasce da cabeça de quem está numa sala e que nunca esteve naquele lugar. Nasce de quem está naquele lugar, de quem vive, de quem sente a dor, né? É isso aí. Então tá, então a gente já vai agora para as rodadas finais, já deu nosso tempo, inclusive. Nossa Deus, não, vocês falam demais. Se deixar. Nosso objetivo era esse mesmo, né? Apresentar os candidatos, deixar bem claro assim, a história de vida, biografias, experiências pela qual já passou. E no debate a gente entra mais em algumas minúcias. Acho que missão cumprida nesse nosso objetivo. Zenilza, deixa aí uma sua rede social, mensagem final, como é que o pessoal te acompanha? Podem nos acompanhar pelo nosso Instagram, Zenilza Pauli, @ZenilzaPauli. O site eu vou colar. O site é zenilza13.com.br. Nos acompanhem, nós temos rodado bastante, a gente tem conversado muito com a comunidade, a gente tem ouvido as pessoas. E a minha mensagem final, eu queria trazer 2 coisas. Primeiro, eu queria dialogar com as mulheres. Né? Não que a nossa candidatura e que a nossa proposta seja uma proposta exclusiva para a mulher, e eu tenho dito que nós não queremos fazer a guerra dos sexos. Nós queremos parceria.
e eu quero convidar as mulheres para vir para este lugar. Né? Nós temos condições de estar neste lugar. Até então, as mulheres são vistas como quem vem cumprir cota, e nós precisamos virar essa página. Quem precisa virar essa página somos nós. Então, confie em uma mulher, confie em mim. Eu tenho as melhores intenções com essa cidade, eu tenho total pertencimento com esse município, eu sou filha dessa cidade. Então, quando vocês falam assim, eu vim e me apaixonei, eu sou apaixonada por este lugar, eu penso que é um tempo de nós construirmos uma nova história para o nosso município, não apagando o que nós vivemos, porque isso nos compõe, mas São Mateus tem uma obrigação de se desenvolver pelos municípios vizinhos, que são os nossos filhos, são filhos de São Mateus, os municípios vizinhos, e os nossos filhos estão desenvolvendo e nós parecemos que a gente parou no tempo. A gente não conseguiu falar muito de inovação, de empreendedorismo. São Mateus tem diversas possibilidades de empreender, de inovar. Então eu estou colocando meu nome à disposição com esse propósito para que a gente possa dialogar sobre isso. E encerrar, São Mateus, a história de São Mateus se compõe de mulheres muito fortes. A nossa história se compõe de mulheres muito fortes. Naquele porto, 2 mulheres tomaram a rédea da situação para defender essa cidade. Constância de Angola e Zacimba Gaba. Então, mulheres fortes escrevem a nossa história. Talvez a cabeça de bode dessa cidade precise ser tirada por mulheres. Mulheres fortes que precisam vir e reescrever essa história. Então, por isso eu coloco meu nome à disposição. E estou à disposição para a gente conversar. Eu sou professora, a gente dá aula o dia inteiro se precisar. Muito obrigada, gente. Agradeço. E segunda a gente se encontra no debate. Então tá. Várias mensagens finais, deixa aí as redes sociais. Então, vou deixar aqui a rede social do Bússola, que é o @Bússola Hub. E deixar as nossas portas abertas, como sempre falamos. Eu sempre falo, né? A porta ali fica fechada, mas é só por conta do ar-condicionado, tá, gente? Mas está sempre aberto. Lá é um espaço para a gente conversar. Não é um espaço aberto para todos, é um espaço que ninguém ali, nós não estamos ali para criticar, nem para julgar, nós estamos ali para conversar e trazer propostas. Então, deixa a porta aberta para a comunidade, para os candidatos, porque a gente sente ali, bate um papo mesmo, sentar, tomar um café, conversar, porque é no café, no suco, no chá, que surgem ideias, que surgem soluções. Então as nossas portas estão abertas lá para isso. Vou aparecer, hein? Com certeza. O Bússola tem cases de sucesso, né, muito felizes assim, nessa formação, né, de negócios, soluções. Sim, formação de pessoas, da comunidade. A gente tem projetos, né, que são para comunidades também, não é só para empreendedorismo. Então, o Conecta, por exemplo, não é pode citar o Conecta. O Conecta é uma plataforma que surgiu de um projeto anterior. É uma plataforma de empregabilidade que a gente desenvolveu em parceria com a Suzano, que é uma empresa privada. Então, foi uma proposta social que a gente enxergou de como a gente poderia auxiliar as pessoas que não têm acesso, né, às vagas de trabalho de forma simples. Então, não é só a plataforma ali, também a gente faz todo o trabalho de cadastrar quem não tem. Criar condições, né? Isso, de ir nas comunidades, buscar as vagas para essas pessoas que necessitam. Então, que a gente entende que o dinheiro ali não vai girar só criando os negócios. Não adianta a gente criar negócios e não ter pessoas que têm dinheiro para consumir aquele negócio. Então, a gente enxerga esse todo ali. Fecha o ecossistema. Sim. Né? E a gente consegue pensar nisso conversando com outras pessoas. Então, por isso que a gente fala, vem pro Bússola. Senta ali com a gente não vai conseguir ter ideias, propostas, se não tiver pessoas ali para conversar com a gente. Não só empresas privadas, estudantes, a gente precisa também do governo ali dentro para comunicar com a gente. Sobre o Conecta, eu fico surpreendido com os números. Você lembra um pouco de cabeça? Você vai saber mais precisamente que eu, talvez. Olha, a gente já está mais de 2.000 inscritos, já temos mais de 120 empresas cadastradas. Candidatos por vaga, esse número eu não sei, mas porque vai aumentando todo dia. Mas a gente já expandiu para Mucuri, Aracruz, e para o Maranhão. Já fizemos o lançamento em Maranhão, em Aracruz, agora falta o lançamento em Mucuri. Muito bem. Nós estamos aí permeando. Legal. Já vai feito também. Gente, obrigado. Então a gente se encontra semana que vem, na segunda-feira, a partir de 19h30, com o debate entre os elegíveis para a Prefeitura de São Mateus 2024. Vai ser uma honra tê-la aqui novamente, Zenilza. Vai ser um momento muito importante para a formação, de um modo geral, né? Inclusive para quem faz parte do centro universitário, faz muito sentido para a gente. Sim. Gente, obrigado. Por hoje é só. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.